Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna. Sejam todos muito bem-vindos ao curso Girô Traduções. Somos uma equipe, eu sou o Felipe Girô. Eu sou Andréia Moraes. Estaremos juntos até o final desse curso, oferecendo informações básicas para que você possa minimamente se comunicar com surdos, fazer amizade com novos amigos e, quem sabe, futuramente se tornar um professor dessa língua, um tradutor dessa língua. Portanto, o nosso objetivo principal é oferecer a você ferramentas que lhe deixem muito à vontade para se comunicar, ok? Esse é o nosso desejo, então seja bem-vindo novamente ao nosso curso. E agora, um novo bem-vindo. Bem-vindo ao mundo dos surdos. Queria refletir com você sobre mitos e verdades que sempre estão envolvidos nesse processo de quando começamos a fazer um novo curso, quando começamos a fazer um curso de língua brasileira de sinais. Um deles é, eu posso me referir às pessoas como surdo-mudo, mudinho, deficiente auditivo. Eu já sei o alfabeto manual. Significa que eu sei Libras? A Libras, ela é uma língua universal? Outro aspecto também é, fiz o curso de Libras, terminei, já posso ser intérprete? Então, retomando o primeiro aspecto, eu me refiro sempre à pessoa como pessoa surda. A comunidade surda, cultura surda, professor surdo, aluno surdo, não é pejorativo e você pode falar isso de forma natural, que é totalmente aceito na comunidade surda. Com relação ao alfabeto manual, ele se trata de um empréstimo linguístico. Então, saber a datilologia não significa que eu sei língua brasileira de sinais. Com relação a Libras, ela não é universal. Olha só, língua brasileira de sinais. Ela pertence ao Brasil e cada país tem a sua própria língua de sinais. Quanto ao curso básico de Libras, como qualquer curso de outras línguas, ele nos oferece ferramentas para que nós possamos nos comunicar, para que nós possamos pesquisar, nos envolvermos nos relacionamentos com a comunidade surda. No que diz respeito à formação do tradutor-intérprete ou à formação de um professor para o ensino da língua brasileira de sinais, é necessário buscarmos uma formação de nível superior, como nos orienta a Lei da Libras. Prezado cursista, então fique atento às outras orientações que inclusive já constam no nosso guia do cursista. Dê uma olhada, procure saber aquilo que realmente é necessário para o seu desenvolvimento e progresso durante todas as aulas que estão dispostas na plataforma. O guia do cursista vai te oferecer maior esclarecimento quanto ao envio de atividades e o recebimento de feedbacks, aonde nós colocaremos onde estarão ancoradas as demais informações a respeito do curso. É um prazer enorme estar com você e agradecemos a sua escolha pelas Girô Traduções. Desejamos a você bons estudos. E nos vemos no próximo encontro. Até lá! Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre educação de surdos e a estrutura gramatical da língua de sinais. Nossa aula de hoje prevê dois assuntos, mas de uma maneira muito tranquila, onde um assunto está conectado ao outro. Preste bastante atenção e fique à vontade para fazer os seus questionamentos junto à nossa plataforma quando houver dúvida. Para falarmos sobre educação de surdos e entendermos um pouco mais da gramática de língua de sinais, é importante que você saiba o porquê estamos aqui, o porquê da demanda hoje, por exemplo, do curso de língua de sinais no Brasil, que tem a ver exatamente com a existência de uma lei que nos traz para cá, levando em consideração todo o processo histórico. Então vamos começar? Conforme você pode acompanhar na nossa demonstração dos slides, nós vamos iniciar então esse processo de análise da história baseada desde a época mais antiga possível até a chegada ao Brasil. É importante compreender que quando falamos sobre educação de surdos no Brasil e no mundo, nós estamos falando também de pessoas importantes que contribuíram para essa história acontecer, que contribuíram para a formação dessa educação
a formação desse processo histórico da educação de surdos. Alguns nomes são importantes e vale a pena que você os conheça, levando em consideração também que outros nomes fizeram parte desse processo de pesquisa e desse processo de construção histórica. Entretanto, a nossa aula de hoje, ela pretende apontar para você pelo menos alguns nomes que consideramos de uma grande importância quando falamos de fatos e marcos históricos. Então venha conosco conhecer algumas dessas personalidades. Aqui estaremos falando sobre a história da educação de surdos e não necessariamente sobre a história da língua de sinais ou o surgimento dessas pesquisas ou a história dos surdos, mas estaremos dando ênfase à educação dada a esse povo. Então, precisamos iniciar a nossa história citando um grande nome, uma grande personagem desse processo de pesquisa para a educação de surdos, que é Abade Michel Lepée. Abade é uma terminologia ou um título dado pela igreja por ser um padre. E Abade, ele é uma pessoa muito importante porque contribuiu para o processo de pesquisa, não só da França, como em todo o espaço do mundo que se preocupou na escolarização do sujeito surdo. Abade Lepée, ele é o responsável pela fundação da Escola de Surdos na França, antigamente denominada como Escola ou Instituto de Educação de Surdos Mudos na França. As suas pesquisas muito contribuíram para a criação de outros espaços na educação, tanto na Europa quanto fora dela. Abade Lepée se preocupou inicialmente pela demanda religiosa em oferecer uma educação para os sujeitos surdos quando ainda não se falava a respeito, quando esses sujeitos não eram alcançados na sua demanda linguística e cultural. Então ele surge fazendo pesquisa, agrupando métodos e pensando em como lidar com a educação de surdos para essa clientela. Abade Lepée, por fim, é responsável pela formação de muitos outros professores e de muitos outros educadores surdos na Europa. Conforme podemos observar no nosso material, Abade Lepée foi responsável por inspirar, também incentivar e formar outras pessoas, outros professores que pudessem lidar com a educação de surdos em seus países. Por exemplo, como você observa em nosso material, nós temos então o surgimento de Gallaudet, dependendo da pronúncia, que foi a primeira escola de surdos nos Estados Unidos. Gallaudet, a escola de surdos nos Estados Unidos, também foi criada com o auxílio de Lepée, a partir de seu seguidor, Clerc, que, pelas suas pesquisas e acompanhamento, oferece então, junto a Gallaudet, o senhor Gallaudet, a possibilidade da criação da primeira escola de surdos para surdos nos Estados Unidos. Temos agora então a chegada do professor surdo Rouet, Eduardo Rouet, com experiência em mestrado nas escolas de Paris, ainda sobre os estudos e orientação de Lepée. Rouet surge no Brasil a convite de D. Pedro II para então a criação do Instituto Nacional de Surdos Mudos, ou seja, atualmente o Instituto de Surdos do Rio de Janeiro. A convite do imperador D. Pedro II, Rouet então organiza a primeira escola de surdos no Brasil. Como você pode observar em nosso material, está aí a foto mais antiga então do Imperial Instituto Surdo Mudo aqui no Brasil, a sua criação em 1857 e a atual foto apresentando e conservando as mesmas características arquitetônicas, ainda a Escola de Surdos fundada por Rouet aqui no Brasil, o atual Instituto de Educação de Surdos, situado no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. A título de curiosidade e informação, apresentamos aí para vocês, então, a imagem de uma iconografia, ou seja, uma tentativa, a primeira tentativa aqui no Brasil, feita por Flauzino, um ex-aluno do Instituto de Educação de Surdos,
mostrando como se poderia fazer o uso do alfabeto manual a partir dos desenhos que ele propôs, conforme observado na nossa tela. Esse foi um ex-aluno do Instituto de Educação de Surdos que apresenta um material que hoje pertence ao acervo de pesquisa aqui no Brasil. Vale então salientar que, como toda língua, a nossa língua de sinais sofre e traz consigo influências da língua de sinais francesa, por conta das pesquisas desenvolvidas tanto por Lepé quanto Rouet até a chegada aqui no Brasil. Portanto, mais adiante, você vai perceber, quando falarmos sobre a estrutura gramatical das línguas de sinais, quais são essas influências e o que nós estamos falando quando dizemos sobre a gramática da língua de sinais. Se você observar, desde o surgimento da primeira iniciativa com o Lepé para a educação de surdos, o atendimento para essa clientela e essa comunidade, como todo o processo histórico, alguns acontecimentos, fatos importantes vão surgindo, transformando esse tempo e espaço, trazendo influências para os dias de hoje. E é importante ressaltar alguns desses pontos. Por exemplo, o Congresso de Milão, ocorrido em 1880, quando reúne pessoas interessadas na temática educação de surdos, surdez, e acabam por decidir unanimemente a proibição do uso de língua de sinais, desconsiderando todo o processo histórico relacionado às pesquisas voltadas para a educação de surdos, visando um atendimento em língua de sinais. O Congresso de Milão é tão importante que marca uma corrente filosófica chamada oralismo. O oralismo é conhecido, então, pela proibição do uso da língua de sinais e pela ênfase no trabalho fonoarticulatório, obrigando tanto aos surdos quanto aos professores a lidarem com uma metodologia que os obriga à tentativa de leitura orofacial, leitura labial. Mas o que precisamos dar maior ênfase à compreensão aqui em nossa aula é a identificação e o reconhecimento de pelo menos 3 pontos de uma corrente filosófica para a educação de surdos. Essas correntes serão vistas no decorrer de toda a vida para o estudante e pesquisador da língua de sinais. Ela está dividida em 3 grandes acontecimentos. Lembrando que estes acontecimentos não se encerram em detrimento ao surgimento ou à continuidade do próximo, mas que eles se entrelaçam entre si na defesa de suas concepções. Vamos lá? Observe a lâmina apresentada a você. A primeira corrente filosófica é conhecida como oralismo. Isso mesmo, o oralismo ocorrido lá no Congresso de Milão em 1880, onde é dado o seu surgimento de forma oficial. O oralismo preconiza que o sujeito surdo deva fazer leitura labial, fazer leitura orofacial, dando maior ênfase aos conceitos ou à visão clínica desse sujeito, e não numa visão socioantropológica linguística, como preconiza outras correntes. Na visão orofacial oralista, o surdo é submetido a um treinamento exaustivo da leitura labial e que nem todos eles conseguem obter sucesso de acordo com o que é proposto. Portanto, então, nós temos a primeira corrente chamada de oralismo. A segunda corrente que nós temos a apresentar é a comunicação total. Como foi dito anteriormente, ela não inicia com a ruptura da primeira, mas ela então surge como mais uma frente de pesquisa ou com mais um ponto de reflexão sobre a educação de surdos. A corrente chamada comunicação total, ela preconiza basicamente que o mais importante é comunicar-se. Como sugere o próprio nome, vale tudo para que ocorra comunicação. Nesta corrente, os professores que lidam diretamente com a educação de surdos entendem que é possível fazer uso de qualquer ferramenta que seja capaz de promover a comunicação, não importando necessariamente como ela será concebida metodologicamente, mas que seja oferecida uma oportunidade
dele, professor, e do aluno se entenderem de alguma forma nesta comunicação, podendo fazer o uso da oralidade, podendo fazer o uso da língua de sinais, cuja proibição agora ela começa a diminuir, e então todos podem participar de um espaço, numa sala de aula, num espaço acadêmico, num espaço de educação, onde seja possível manter uma comunicação mínima. E por fim, nós temos então a corrente filosófica chamada bilinguismo. O bilinguismo preconiza o uso e o respeito da primeira língua desse sujeito como língua de instrução. O bilinguismo surge no Brasil por volta da década de 90, através dos estudos de pessoas importantes como Eulália Fernandes, da UERJ, que vai então trazer a reflexão do que acontece nos Estados Unidos, a partir de estudos linguísticos, a partir de estudos que reconhecem e legitimam a língua de sinais nos Estados Unidos. O estudo do bilinguismo, ele preconiza então que o sujeito surdo deve ter acesso a toda e qualquer informação através da própria língua de sinais. Ao invés de ensinar esse sujeito numa tentativa global de comunicação, como sugere a comunicação total, ou forçá-lo ao oralismo baseado na língua portuguesa ou na língua oral de seu país, agora entendemos que ele deva ou ele precisa ter as suas demandas linguísticas atendidas, reconhecendo a língua de sinais como primeira língua, aqui denominada L1, e a língua portuguesa como sua segunda língua, e reconhecida, denominada como L2. A partir desses conceitos, a partir dessas compreensões, então o sujeito surdo, dentro de um ambiente escolar, precisa ter a sua demanda linguística atendida a fim de que ele possa socializar esse conhecimento, adquirir esse conhecimento através da própria língua de sinais. Ainda na filosofia bilinguista, o sujeito surdo terá toda a atividade, então, voltada para L2, a língua portuguesa, no caso aqui do Brasil, considerada na modalidade escrita, a ênfase para o ensino de uma segunda língua, como no caso a língua portuguesa para o sujeito surdo, deve estar prevista numa modalidade de língua escrita, uma vez que não faz sentido que esse sujeito se dedique à modalidade oral da língua de seu país. Você poderá acompanhar no nosso material disponibilizado para você outros detalhes como datas, nomes e acontecimentos. Observe que numa evolução histórica nós estamos falando de reconhecimento de língua quando essa mesma já existia, legitimada em seu espaço de uso a partir da sua própria comunidade e, no caso aqui no Brasil, a comunidade surda brasileira. Entretanto, somente no ano de 2002 é que nós temos então o reconhecimento legal da língua de sinais como língua oficial da comunidade surda no Brasil. Isso mesmo, somente no dia 24 de abril de 2002 é que nós temos então a aprovação da Lei de Libras no Brasil, Lei 10.436. E como toda lei necessita de um decreto para sua regulamentação, em 2005 surge o decreto da Lei de Libras, Decreto 5626, de 2006. Tanto a Lei de Libras quanto o seu decreto, hoje associada a outras leis que garantem acesso à comunidade surda no Brasil para a educação e outros meios sociais, são materiais legais que nos fazem, então, nos apropriar da discussão do direito e das informações da pessoa surda no Brasil, principalmente voltada para a educação. São nesses documentos legais que apoiamos as iniciativas e os entendimentos dos movimentos educacionais para surdo no Brasil.